O site A Voz da Cidade convidou, os dois renomados advogados, o Dr. Marlon Santana do Livramento, que é presidente da 63ª subsecção da OAB de Jales, e o Dr. Carlos Alberto Brito Neto, que também é conselheiro da OAB estadual. Inicialmente, Dr. Marlon, a gente está bastante constrangido com essa situação, é lamentável que ocorreu com um colega, e a gente gostaria de saber da posição da OAB com relação a esse homicídio acontecido essa semana em Jales. Gostaria de agradecer primeiramente ao Beto, do portal de notícias A Voz da Cidade, dizer à família do falecido que a OAB sente os nossos sentimentos a eles. Ocorreu uma fatalidade. O advogado Cleiton, muito presidente da nossa comissão de ética aqui local, por 2 gestões já, convidado anualmente para participar do Tribunal de Ética, é um advogado íntegro, atendendo ao seu cliente, devido a uma discussão, foi se defender de agressões e ocorreu uma fatalidade, no caso o homicídio que ocorreu por uso de uma caneta. A gente gostaria de deixar claro que a OAB, tomando as seguintes posições, nós não estamos fazendo pressão para que ocorra por causa que é um advogado. A gente está fazendo uma defesa das prerrogativas do advogado com muito afinco e uma defesa à aplicabilidade que seja aplicada à justiça a todo cidadão, que nesse caso, nesse fato ocorrido, nessa tragédia, foi apenas uma legítima defesa do advogado. Dr. Marlon, o resultado disso, o Dr. Cleiton continua preso, com prisão preventiva, e quais são as providências que a OAB está tomando? Nós, a OAB, ontem, através do advogado também particular, do Dr. Cleiton, a diretoria, o nosso conselheiro estadual, Dr. Carlos, nós ingressamos com pedido de liberdade provisória. O promotor de justiça entendeu por bem decretar pedir a prisão preventiva, a qual foi decretada pelo juiz. Nós entramos com embargos declaratório porque nós fizemos um pedido, depois o Dr. Carlos até vai falar mais sobre isso, que é prerrogativa do advogado, quando ele é preso antes da sentença transitada em julgado, ele tem que ser colocado em sala de estado maior, ou, caso não tenha, a prisão domiciliar. O juiz não analisou esse fato da prisão domiciliar, ele disse que tem que ficar preso em estado de sala maior, mas não falou da prisão domiciliar. Por que eu falo em prisão domiciliar? Porque aqui em Jales, já no próprio processo, o delegado diz que não tem sala de estado maior. A sala mais próxima, no caso, eu acho que seria São Paulo, na Cavalaria. Então, a gente fez um embargo de declaração, em nome da ordem, até a doutora Dalíria, que elaborou tal embargos, e estamos aguardando essa resposta. Com relação a outra medida que nós vamos fazer, a OAB São Paulo, a pedido da diretoria, a pedido do Carlos Alberto, que é conselheiro, vai fazer um acompanhamento junto com o Dr. Aislan, lá em São Paulo, de um HC que será distribuído ainda hoje, que é o habeas corpus. Por último, doutor, o site A Voz da Cidade, na nossa caixa de entrada de e-mail, tem vários pedidos de pessoas querendo se manifestar de alguma forma. Nós recebemos vários telefonemas de pessoas que querem dar entrevista, de pessoas que querem fazer um tipo de uma moção ou de apoio ao doutor. O senhor tem conhecimento disso? Tenho conhecimento, é uma coisa que a gente fica até emocionado. E, na verdade, a gente esperava e não esperava tal emoção. Esperava porque o Cleiton é uma pessoa de bem, uma pessoa benquista na cidade. E todos viram o ocorrido, a tragédia, e sabem que ele não teria a capacidade de cometer tal ato. E a gente fica comovido de ver não só a população, mas principalmente em nome da classe da advocacia, o estado inteiro recebendo telefonema de vários conselheiros, recebendo telefonema de vários advogados de outros estados, declarando apoio, não só ao Dr. Cleiton, mas à advocacia. Como eu sempre digo, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Obrigado por enquanto, doutor Mário. Eu queria que o doutor Carlos Alberto, então, explicasse a questão do HC, quais são as medidas, e o trâmite agora que acontece, doutor. Bom, o que está sendo feito é dentro da maior e estrita legalidade, porque houve, por bem, o digníssimo juiz aqui da comarca de Jales em decretar a prisão preventiva do advogado Cleiton. Se trata de uma decisão que não nos cabe comentá-lo, como nós já afirmamos em outras ocasiões. Cabe ao advogado, à parte, interpor, dentro do tempo que a lei exige, entrarmos com os nossos recursos. Como se trata de um advogado
militante na comarca, querido por todos, um advogado com ilibada reputação, de confiança da Ordem dos Advogados do Brasil, e está servindo a sua instituição de forma muito altiva, porque ele é o presidente da Comissão de Ética aqui da subseção da OAB de Jales. E o que nós podemos constatar que esse habeas corpus, ele tem por finalidade de fazer justiça, reparar sobre essa decisão, que em duas frentes. Uma, que ela foi omissa no tocante ao cumprimento da lei federal que instituiu o nosso Estatuto da Advocacia, que está expressamente em seu artigo 7º, a situação que, desde que, constatando o advogado que se encontrar preso em flagrante e a sua prisão tem que ser determinado que ele seja recolhido em sala de Estado Maior. E na sua impossibilidade, na sua ausência de ser cumprida essa situação, a lei é expressa nesse sentido que o advogado tem que ter o direito de ver a sua prisão convertida em prisão domiciliar. E nesse aspecto, a sentença, a decisão do magistrado, ela vai até essa parte. Ele decreta a prisão preventiva e também, atentando-se ao pedido feito pelo presidente da OAB de Jales, Dr. Marlon, por ocasião na audiência realizada da prisão em flagrante do advogado Cleiton, fez constar o pedido assegurando as prerrogativas do advogado, que a autoridade policial, desde então, determinasse, se fosse mantida a prisão, que determinasse o recolhimento do Dr. Cleiton em cela do Estado, cela do Estado Maior, desculpe. E como nós percebemos que o juiz não entrou nessa seara, não entrou nesse assunto, o Dr. Cleiton foi recolhido à cadeia pública de Jales. E ele está numa sala improvisada, destinada para atendimento pelos advogados aos presos ali daquele local. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, por seu presidente aqui da OAB de Jales, que é o Dr. Marlon, e a sua diretoria, nós estamos verificando isso, estão todos mobilizados em sintonia com a diretoria da OAB São Paulo, pelo nosso conselho, determinação do nosso presidente Marcos da Costa, para que todo o plantel dos advogados da Comissão Estadual de Defesa de Direitos das Prerrogativas estão aguardando a peça, que é o habeas corpus, chegar até em São Paulo. E eu falo nesse sentido, faço um agradecimento ao advogado, ex-presidente dessa casa, que é o Dr. Aislan, também envolvido, né? Todos estão nessa batalha, nessa guerra, vamos estar dizendo assim, que ficou também à disposição da Ordem dos Advogados, e a pedido da subseção aqui de Jales, está concluindo a elaboração da peça do habeas corpus, e já deve estar enviando agora há pouco para São Paulo, para que ainda hoje à tarde a Ordem dos Advogados vai subscrever essa peça junto com o Dr. Aislan como advogado do Dr. Cleiton, e será protocolado essa peça, esse habeas corpus, e será sustentado pessoalmente pelo nosso presidente da Ordem dos Advogados, através também da sua comissão de prerrogativas. Por que tem que ser hoje? Porque o Dr. Cleiton já está preso há mais de 40 horas. E nós acreditamos muito que o decreto de prisão preventiva não deverá se sustentar nessa linha de fundamentação, porque o clamor público e a garantia da instrução processual, elas vão realmente cair por terra diante dessa situação fática que não foi de forma acurada observada. Se tratando de um advogado, na forma que ele, no exercício profissional, estrito exercício profissional, foi atacado por uma pessoa em seu escritório,
que o advogado, por toda a atenção que ele dispensou ao seu cliente, que dizia a familiares que eles eram amigos, mas eu acredito na situação que o Dr. Cleiton desempenhou de forma muito, mas muito correta, de dar toda a atenção ao seu cliente fora do horário do expediente. Então nós não aceitamos essa situação de algumas pessoas, atribuímos até a desinformação sobre os fatos de forma como eles aconteceram, que uma pessoa que se encontra em estado de comoção, de choque, de carga de estresse, não há que se discutir outras circunstâncias naquela situação fática, que ele não tinha outro meio, ele não tinha porte de arma, ele não andava armado, ele tinha a única arma do advogado, é a sua palavra e a sua inteligência, o seu discernimento. É isso que o advogado faz. Então, a caneta, o que ele usou naquele momento para salvar a sua integridade física, nós entendemos foi de uma forma, de uma reação dentro do que ele tinha que fazer para não sair. Foi pura e simplesmente uma fatalidade, né, doutor? Eu atribuo que Eu até escrevo e reafirmo que em 30 anos de jornalista eu nunca vi alguém morrer por uma caneta. Foi até um instinto de sobrevivência do próprio advogado. Na legítima defesa, Beto, nós, advogados, né, nós sabemos disso. O evento morte, quer dizer, matar alguém é crime, mas a exclusão da tipicidade desse crime está na lei. Quais? Uma delas, a mais importante, se não for aí, é no estrito, quer dizer, na situação de legítima defesa própria. E foi assim que o Dr. Cleiton fez. Então nós não vamos entrar em mérito dessa situação. O mais importante é que a Ordem dos Advogados, pelo nosso presidente, Dr. Marcos da Costa, em sintonia com o Dr. Marlon, o Dr. Marlon conseguiu, de forma a repercutir, né, por toda a classe, entre todos os seus inscritos, está havendo uma mobilização que não é diferente por conta de outros setores da sociedade. Esse clamor público é o contrário. O clamor público é entender que nós queremos justiça. Nós queremos que o tribunal, o que nós almejamos, com toda a isenção, analise esse habeas corpus e coloque o Dr. Cleiton em liberdade. Sendo protocolado, qual é a perspectiva de analisar e a sustentação? Ainda sexta-feira deve sair essa sentença ou não? Beto, em se tratando de habeas corpus, ele tem uma tramitação diferente de outras ações, até de caráter cautelar mesmo. Em se tratando de uma pessoa que se encontra recolhido, que no caso é o habeas corpus, não é o preventivo, é para conseguir a soltura, a liberdade de alguém que esteja preso. Então nós acreditamos que isso será porque a OAB irá sustentar todas as razões, né, que estão sendo expostas lá, em defesa das prerrogativas do advogado e no tocante aos fundamentos da manutenção da prisão por a decretação dessa prisão preventiva. Então nós temos esperança que o Dr. Cleiton vai ter uma resposta e nós todos aqui até nesse final de semana. Por final, doutor, até pode parecer esdrúxula a minha pergunta, mas acima de tudo vocês são amigos. Qual é a situação do Dr. Cleiton? Ele está arrependido do ato? Eu creio que nós ouvimos, e o Dr. Marlon, dentro da sala de audiência da polícia em Jales, esse arrependimento diante de uma pessoa que não teve a intenção de matar, né, alguém. Ele teve unicamente a intenção de sair vivo daquela situação de ameaça concreta e agressões violentas por uma pessoa que tinha a desproporcionalidade de tamanho, de porte físico, né, com relação ao Cleiton, como uma pessoa de tamanho franzino, de uma pessoa que não estava preparada. Nunca nós estamos preparados quando nós estamos desprovidos de qualquer intuito de praticar alguma violência. Dr. Carlos Alberto, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Dr. Marlon, muito obrigado também. E a imprensa está sempre ao lado aí para os esclarecimentos devidos ao caso. Muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece, Beto.